Olá pessoas, como eu havia falado na semana passada, mudei toda a decoração aqui do canal, mudei a iluminação, vocês vão ver que mudei os gráficos que vão estar aparecendo aqui no vídeo também. Depois do final do vídeo não esquece de descer aqui e comentar o que vocês acharam dessas mudanças, porque a gente chegou no 40º vídeo do canal. Para celebrar isso, tanto quanto as mudanças, também tem a participação do Rafa, que vai acontecer logo depois da gente falar dessa edição desse mês, que a edição agora vai sempre ficar aqui para vocês verem ela, que é a edição que tem o Theo Becker na capa. E a gente vai estar falando com o tema, dando continuidade do capítulo da semana passada. Mas vai ser só uma passada rápida, porque a gente ainda vai ficar dentro da temática relacionamento. Então, antes da gente começar esse capítulo, não esquece de vem aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos embora para mais esse capítulo. Projeto Diário Visual G em Questão, capítulo 40. Existem fórmulas para um relacionamento perfeito? Muitas vezes entre edições, a G criava uma linha contínua entre matérias, como a gente pode ver nesse caso, que semana passada a gente viu a respeito de garotos que estavam procurando relacionamento e, apesar de gostarem de balada, mas, queriam encontrar, de alguma forma, ter um relacionamento para ter, e a gente viu, como você pode entrar em relações ou se você realmente, se autoconhecendo, quer estar em uma. E nessa edição, eles vinham com umas fórmulas de como fazer um relacionamento dar certo. Aí em comportamento, na matéria Felizes Juntos, eles trouxeram relatos de alguns casais falando como eles lidam com as suas relações. Aí a matéria falava a respeito de fórmulas que cada casal tem para fazer a relação dar certo. E eu tenho uma visão muito realista a respeito de relacionamento, né? E na minha concepção, a verdade é que não existe fórmula para nada na vida. Muito menos para validar a existência de um padrão para que um relacionamento seja bem sucedido ou não. Com a evolução das formas de se relacionar que a gente vê nos dias atuais, a gente tem a certeza que as únicas regras que existem para o sucesso de uma relação a dois, três, seja quantos estiverem dentro da relação, é o respeito, limites e imposições que virão a existir consensualmente dentro de cada relação, baseando-se nos anseios e sentimentos dos envolvidos, mas nada garante uma fórmula infalível. A única coisa que pode se fazer é viver através de muita confiança e, acima de tudo, responsabilidade emocional com todas as pessoas envolvidas. Aí sim, a gente vai caminhar o mais próximo possível de uma relação saudável e duradoura. Aí, como a gente já falou bastante sobre relacionamento no capítulo anterior, eu queria dar só essa pincelada básica a respeito desse assunto, porque realmente essa ideia de que existe uma fórmula para você lidar um relacionamento é muito manjada. Não existe isso. As pessoas dentro das suas respectivas vivências e relações é que vão entender o que se adapta melhor dentro da realidade delas. Aí, continuando com as demais coisas da revista, em Olho no Olho, porque gosto das mulheres, Trevisan trazia à luz a importância de valorizarmos a relevância da mulher na sociedade e como a bravura delas nos ajudou a lutarmos pelo nosso próprio espaço, como a gente mesmo já viu em capítulos anteriores, como o capítulo 30, em Quão Aliadas São as Mulheres, que eu vou deixar aqui em cima no card para vocês depois darem uma olhada lá no vídeo. O Parla G trazia a percepção de 4 transexuais a respeito da personagem Ramona, de Cláudia Raia, em As Filhas da Mãe. Por mais que as representações sempre tenham alguns pontos problemáticos, elas admitem o ponto positivo de trazer, através do meio popular, como a Rede Globo na época, a vida de pessoas que a sociedade sempre tentou tanto invisibilizar. A entrevista do mês foi com a galera do Caceta e Planeta. Eles falaram bastante a respeito da carreira deles, sobre o humor no Brasil, mas nada além disso, nada que agregasse muito pra gente aqui pro canal a respeito de assuntos LGBT. Eu sei que eu tô querendo passar rápido para essa edição, mas eu não queria deixar passar que nessa edição teve a dica de vídeo Billy Elliot, um filme de 2000. Acho que muitos de vocês já conhecem, já até assistiram, né? Do Menino Bailarino. E que eu acho que é um filme e uma dica incrível, um filme para estar revisitando, porque ele vem muito de encontro com o que tem acontecido nos tempos atuais, de quebra de padrões e da gente repensar diversos preconceitos que estão dentro da gente para normatizar certas vivências, certas escolhas e saber que nada tem a ver com sexualidade quando a gente quer exercer e fazer o que a gente gosta. Chegando nos ensaios, o replay fica com a única personalidade internacional que posou para G, que foi o Warren Cucurulo, que é o ex-guitarrista do Duran Duran. E o Desejo ficou com um modelo dançarino, gogo boy, natural de São Paulo,
Álvaro Viana. O ensaio de capa ficou com, na época, ajudante de palco da Xuxa, o Theo Becker, e pessoa da qual eu não preciso falar nada a respeito, porque ele tá aí na mídia, você sabe o que eles estão fazendo, e é tipo assim, mais um embuste para conta do catálogo da G de personalidades que a gente tem que aceitar, né, que saíram na capa da revista. E assim a gente termina a parte do capítulo que tem a ver com a edição, e agora a gente começa a parte da resposta das perguntas que vocês fizeram pra gente responder como casal, eu e o Rafa, aqui no canal. Vamos lá? Então, gente, agora a gente vai começar a resposta das perguntas. Aqui tá o Rafa. Oi! Saindo lá de trás, vindo aqui pra frente, pra gente responder as perguntas que vocês fizeram pra gente lá no Instagram. Já tirei o óculos, tá? Vou aqui lendo o celular mesmo. E vamos que vamos. Eu organizei as perguntas. Tiveram muitas perguntas, a gente não vai conseguir responder todas. A gente escolheu as melhores e as que mais se encaixavam no perfil de casal. E a gente vai começar por uma ordem meio que orgânica, para a gente entender um pouco mais os pormenores entre a gente, depois a gente indo para um lado mais, perguntas um pouco mais complexas. Então, a primeira pergunta foi: quem deu o primeiro passo para esse encontro de almas? Quem foi? Então, quem deu o primeiro passo foi Carolina. Carol, beijo. Então, eu vou deixar o Rafa contar essa história. Essa minha amiga Carolina, lá de Santos, ela marcou uma viagem para Arraial do Cabo, que ela queria muito conhecer, no Rio de Janeiro. Aliás, quem não conhece, conheça, é lindo lá. E, bom, ela queria ir comigo, a gente foi incrível a viagem. E aí ela me estimulou bastante a postar uma foto de lá. Eu tinha alguns problemas de autoimagem, mas eu também achei linda a foto. E postei uma foto e coloquei... E ela tava me explicando sobre redes sociais, porque o meu Instagram era novo na época. E aí eu postei a foto com a hashtag RJ. E aí essa pessoa... Aí agora entra a minha parte. Eu tava no meio da minha vida bem desconectado de encontrar alguém pra me relacionar. Mas assim, eu nunca deixava tipo de entrar, olhar hashtags, curtir fotos de quem eu achava interessante, porque eu acho que é uma coisa que poderia acontecer de forma orgânica. E no dia 30 de janeiro de 2017, eu entrei na hashtag RJ e tinha justamente essa foto que o Rafa tinha postado, ele marcado lá. E eu curti essa foto e foi daí que acabou tudo. Quem curtiu a foto, quem encontrou a pessoa, fui eu, Verdade. por causa de todo o contexto que ele contou. E daí eu fiz aquela, né, o stalker, curti um monte de foto, elogiei algumas coisas, elogiei as paisagens, não fui nada muito assim, agressivo não, fui tipo de boa. Eu não sei se é spoiler pra alguma pergunta aqui, mas inclusive na época eu me considerava hétero. Então... Exato, né, Rafael era hétero na época ainda. Na verdade ele ainda não tinha pensado nem ido de encontro em pensar esse lado da vida. Enfim, isso aí é papo, uma outra história. Sim. Aí eu acabei curtindo a foto, aí ele curtiu um monte de foto minha. Eu acho que foi você que me mandou um direct agradecendo pelos likes. Aí começou aquela história que todo mundo conhece, né, gente? Próxima pergunta. Será que vocês lembram a roupa um do outro no primeiro encontro? Sim. Eu lembro. Eu lembro. Tá. Assim, é meio difícil não lembrar, porque do lado de onde eu durmo, aqui em casa, tem um porta-retrato com a foto do nosso primeiro dia juntos, que foi em São Paulo. Porque a gente se conheceu, vocês não sabem, mas eu era do Rio de Janeiro, e o Rafa morava em São Vicente, mas ele estava para se mudar para São Carlos, onde ele ia começar o mestrado. Interior de São Paulo. Sim, a gente só veio a ter contato físico. Sim, contato físico é puxado. Contato presencial. Exato. A gente já conversava online. Um mês depois, quando eu falei, então a gente vamos passar o carnaval juntos. Que foi o nosso primeiro encontro. Exatamente. Aí a gente passou um dia todo em São Paulo, porque eu nunca tinha viajado para conhecer São Paulo. E o Rafa me apresentou São Paulo todo. O Rafa estava de camisa cinza listrada, que tinha uns traços brancos e uns verdes, e uma bermuda jeans e um tênis azul, que ele não tem mais. Que medo. Eu lembro muito bem porque eu fui encontrá-lo no aeroporto em São Paulo. E aí quando abriu a porta eu tirei milhões de fotos dele, porque eu queria mandar pra irmã dele, que eu já era amigo dela. Ele é best friend. Então eu lembro que ele estava com a mesma mochila que ele tem hoje. Sim. Tava com cabelo curtinho, baixinho, tava com uma regata azul e uma bermuda cinza que depois se tornou preta. Preta porque ele manchou, tingiu. E tava com uma bota? Eu acho que eu tava de bota. Tava de bota. Tava lindo. Vou botar algumas fotos aqui enquanto a gente tá falando, pra vocês verem. Bota a foto que eu tirei do aeroporto. Eu vou botar a nossa primeira foto junto, é uma foto horrenda. Porque a gente nunca nem postou essa foto, porque a gente
Cara, primeiro encontro, a gente nunca tinha se visto, e rola aquele negócio de a gente se sentir confortável, estar perto da pessoa, sim. A gente tira aquelas fotos com aquela cara de sorrindo meio de, não sei se eu tô sorrindo direito, vocês vão ver aí. Então, a terceira pergunta, ao se conhecerem, qual a maior dificuldade que encontraram para manter o relacionamento? Distância, porque, gente, a gente morava praticamente a 900 km de distância um do outro, e foi assim por um pouco mais de um ano, né? Até eu conseguir mudar minha forma de trabalho para home office, quando deu tudo certo com a relação, que a gente viu que tinha uma afinidade tremenda, aí sim que a gente começou a, eu comecei a viajar menos, eu consegui passar, no começo eu passava um mês em São Carlos, passava um mês no Rio, 2 meses em São Carlos, 15 dias no Rio, e foi alternando até a gente decidir morar junto. Gente, vocês não têm noção, relacionamento à distância é bem difícil. Quer dizer, para as pessoas que se relacionam à distância ou já tiveram essa experiência, devem saber como é. Eu sei que é importante preservar pelo espaço pessoal no relacionamento, mas à distância você tem muito esse espaço pessoal e você sente muita falta da pessoa. Então, às vezes a gente via filme, por exemplo, sim. A gente ligava o celular e aí a gente ficava vendo o mesmo filme na mesma hora, juntos. Por live. E como se a gente estivesse junto um do outro. E aí você tem a percepção de estar junto, mas isso não é o suficiente. Você queria estar com a pessoa. Sim. E tem vários outros aspectos que são bem difíceis. Às vezes, conversar por texto é difícil, porque você não entende a entonação da pessoa, e eu sou uma pessoa bem ruim de inteligência emocional, então ele sempre foi muito sarcástico no começo. Eu não entendia as coisas que ele falava, então assim, tem várias dificuldades. Acho que esse foi acho que o máximo que a gente ficou sem se ver nesse primeiro ano, que a gente tava com essa distância toda, acho que foi 1 mês, porque no máximo a gente tentava pelo menos de 15 em 15 dias, ou eu ia, ou eu ia para São Carlos, ou ele ia para o Rio, ou a gente alugava hostel Alugava hostel? Um quarto de um hostel. Em São Paulo, que era meio do caminho, e ficava por ali. A quarta pergunta, então. Como foi para vocês no início da relação a aceitação da família? Eu vou começar nessa porque o meu lado acho que foi mais difícil. Como eu disse, quando eu conheci o Rafa, eu ainda não tinha me aceitado e não tinha saído do armário. Então, eu acho que a palavra nem é muito aceitado, né? Acho que você nunca tinha parado para pensar a respeito da sua sexualidade, analisar ela como, aceitar que, será que eu sou heterossexual, assexuado? Será que eu sou homossexual? Nunca tinha se questionado. Isso. E vivia como se fosse um assexuado, porque não tinha muita relação com garotas, né? Verdade, um robozinho. Aí os meus pais nunca tinham pensado nessa possibilidade. Quer dizer, não sei, na verdade. Talvez tenham pensado... Deixa eu só fazer um adendo aqui. Porque a gente se conheceu e rolou uma afinidade, vamos dizer, cósmica entre a gente. A gente sabia que a gente queria ficar um com o outro. Só que como eu já tenho uma vivência muito maior, eu tenho 38 anos, o Rafa tá com 30, eu acho que é o período que a gente menos vai ter distância de idade, porque daqui a pouco eu tô fazendo aniversário. Eu falei pra ele assim, Rafa, eu não quero que você se apresse em nada. Eu quero que você viva tudo no seu tempo. E por eu saber que eu tô gostando tanto de você, eu espero que tiver que esperar. Se você tiver que esperar 6 meses, 1 ano pra se sentir confortável pra falar com a sua família, tá tudo bem. Só que aí teve a parte dele a respeito dessa interpretação. Eu decidi que em 1 semana eu ia falar com meus pais. Porque eu, com o Rafa, eu entendi realmente quem eu era em vários aspectos. E aí eu decidi conversar com eles, mas como nunca tinha tido essa conversa, né, de orientação sexual, foi um tanto chocante. Mas os dois disseram que isso não ia mudar em nada, a pessoa que eu era, e me amavam. Mas eles não inicialmente quiseram conhecer o Rafa, então eles não queriam ter contato com a realidade do que estava acontecendo. Exatamente. Eu aceito você porque você é meu filho, mas para aceitar todas essas mudanças a gente precisa de um tempo. A sua família? A minha família não teve problema nenhum, porque com a primeira vez que o Rafa foi pro Rio de Janeiro, para vocês verem, eu estava trabalhando, e eu falei, chega no aeroporto que meus pais vão buscar você, vai te buscar, meu pai, minha mãe e minha irmã, e eles vão passear contigo. Só que eu consegui dispensa do trabalho e eu fiquei escondido dentro do carro. Aí quando a gente chegou, a gente fez um rolê pra conhecer todo mundo, e Rafael já é tratado como se fosse filho da família desde o primeiro mês que chegou lá em casa, sabe? É tudo muito, muito tranquilo. Coisa pela qual eu sou muito grato a Deus por acontecer, porque eu sei que muita gente não vive essa realidade, como é difícil isso, sabe? E não tem como eu não ser tão grato à minha família por essa aceitação que devia ser tão normal e genuína na família de todo mundo. Em resumo, eu ganhei uma família carioca assim que a gente começou a se namorar. E eu ganhei uma família lá da Baixada. Meses.
os pais dele não, a Vera, ela até quis, a sogra maravilhosa, ela até quis me conhecer logo, mas ela acabou respeitando o tempo do pai do Rafa, e a gente acabou respeitando isso. Mas no mesmo ano ainda, acho que foi em setembro, né, que foi a primeira vez que eu os vi, a gente estava saindo já desde de fevereiro. No primeiro final de semana que a gente se conheceu, o pai do Rafa falou assim, ó, próxima vez que você quiser vir pra Baixada, o Rafa nem precisa vir aqui, você pode vir que você tem onde dormir, sabe? Já falando, me considerando como se fosse filho, e é tudo muito maravilhoso, sabe? Muito perfeito. Pai, mãe, te amo. Agora vamos pra pergunta 5. Quem é mais sonhador e quem é mais pé no chão? Eu sou o pé no chão. Eu sou a Alice. É. Aliás, esse apelido que me deu foi a minha cunhada, Marcele, beijo também. E... É um balanço bem interessante essa nossa relação, sabe? Porque às vezes o meu pé é muito no chão. E o Rafa, às vezes, ele é pendendo pro negativo. Às vezes, eu sempre prefiro pensar na minha realidade mais pro lado negativo do que pro positivo, porque se der tudo certo, a probabilidade de comemorar é muito maior, e se tiver mais pendendo pro negativo, eu tô num realismo que tipo não vai me machucar. Isso é uma autodefesa que eu aprendi ao longo da vida. Eu prefiro manter uma mente positiva, porque eu acho que a energia que você libera para o universo, para as coisas, pode sim fazer diferença no resultado final. Sim. Então eu prefiro ser mais positivo, esperar que as coisas aconteçam. Aquela famosa ser Disney, né? Pensamento Disney. Mas essa complementação é bem interessante porque justamente é o balanço certo para ele conseguir às vezes me elevar para sonhar mais, e eu às vezes manter ele no pé no chão, às vezes quando ele se empolga muito com certas coisas, para ter um senso de realidade que tipo, não tem nada errado em se empolgar, mas a gente tem que saber que existe um outro lado da moeda, e às vezes se a gente só se empolga, às vezes a queda pode ser muito grande. Então eu prefiro a gente equilibra isso dentro da relação e acaba sendo bem perfeito pra gente. Mas, gente, como não ser sonhador, sendo conhecido no Instagram igual o Rick Martin? Eu sou igual ao Rick Martin. A nossa história tá? é Disney. É igual a do Rick Martin, que também botou o marido dele lá. Sou eu, né, agora? É a 6. Isso. Quem cozinha e quem lava a louça? Quem domina as tarefas de casa e qual o signo de cada um? Vamos lá, por partes. Bom, eu cozinho. Adoro cozinhar. Ele também lava a louça, eu também lavo a louça. Eu tenho toque com a limpeza. Então, quem acaba cuidando mais dos afazeres da casa sou eu. Não que ele não faça, ele faz também. Só que eu trabalho de home office. E home office eu acho que vocês sabem como é que é. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ver nada fora do lugar. Então, eu tô dentro de casa, eu tô trabalhando. Deu um minuto de intervalo, eu vejo que tem alguma coisa que eu posso botar de volta no lugar, eu tô colocando. Então, acaba quem tem um toque a respeito de limpeza, de lavar roupa, de limpar a casa o tempo inteiro sou eu. E a parte de comida é ele, eu sou mais... Quem tira o lixo sou eu. Sim, quem gosta de fazer porcaria na cozinha sou eu. Às vezes quando rola umas porcaria que a gente posta nos stories, quem tá fazendo a porcaria sou eu. Quer fritar pastel, quando quer fazer uma coisa diferente. Mas comida, Masterchef é emoção. Agora a pergunta do Rafa. Qual o seu prato favorito que eu cozinho? Olha, o mozão faz um escondidinho de carne, ó, maravilhoso. E qual o nosso signo? Eu sou de peixes. Capricórnio. Mas, melhor signo do zodíaco. Mas, gente, eu não sei. O pessoal fala que tem lua, o pessoal fala que tem Júpiter, que tem Vênus, que eu não entendo nada de signo. Eu sei que o pessoal vai falar, e como é que pode que você é peixe e ele que é o sonhador? Aí, gente, e quem entende essas coisas que entende. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa combinação de signos. Pois é, que eu sou peixe, ele é Capricórnio, ele é o sonhador e eu sou o pé no chão. Aí a 7ª pergunta. Qual dos dois é o mais comilão? O Rafa. Assim, eu sou mais de comer porcaria, porque eu não gosto muito de comer comida. E o Rafa era super fit quando me conheceu. Comida sem sal, suco natural, arroz integral. Eu reintegrei as tranqueiras tudo na vida dele. E hoje em dia, além dele comer muito comida, ele come muitas porcaria também. Porque às vezes dia de semana eu falo, não, doce, eu não vou comer de semana, não sei o quê. Mas tem um sorvete, eu ligo, outro, me deixa comer só no final de semana, porque quando a gente começou a namorar, eu pesava 68, já tô em 75, depois de casado. O negócio tá ficando feio do meu lado. Mas todo mundo fala, né, que casamento engorda. Pois é, aí a gente tenta malhar, mas não dá conta. Eu já comecei a amar uma pancinha que tá se formando aqui, porque é melhor, gente. Melhor coisa. Eu também, né? 8. Quem acorda primeiro e quem dorme por último? Bom, quem dorme por último... a gente vai pra cama junto.
Sim. Mas normalmente quem dorme por último sou eu, porque eu não consigo dormir com a TV desligada. Então, normalmente eu tô sempre assistindo Seinfeld ou Friends, aí eu acabo dormindo depois, e o Rafa dorme primeiro. E na maioria das vezes quem acorda primeiro também sou eu. Porque velho é assim, né, gente? Velho dorme tarde, acorda cedo. Mas pra ir no banheiro também, né? É, mas eu acabo acordando. Normalmente quem acaba acordando mais cedo sou eu. É isso. E vamos lá. A 9ª pergunta. Quem é mais ciumento? Eu já fui muito ciumento, mas acho que talvez até hoje talvez seja eu, mas numa dose mais controlada hoje em dia. É. Quando a gente começou a se relacionar, como eu sempre tive problema de autoimagem, autoestima, eu acho que eu era muito inseguro. E aí o Rafa sempre foi mais maduro, tanto em relação à vida mesmo, mais sábio, quanto em relação a relacionamento. E aí eu acho que no relacionamento à distância, como foi o nosso, você precisa ter muita confiança um no outro. E apesar de eu ter essa confiança nele, sempre vinham umas caraminholas na minha cabeça, aquelas coisas que as vozes internas falam. Porque assim, eu sempre tive muito inserido no meio, desde 2009 que eu comecei a viver minha homossexualidade, então tinha muito rapaz homossexual que me segue em rede social, aí tem muita curtida em foto, tem muito comentário, isso na época que a gente começou a sair. Então, no Rafa, que ele tinha tanto problema de autoimagem, ele não se achar bonito, e que tipo assim, por que ele vai escolher ficar comigo, com tanto homem lá no Rio de Janeiro bonito por lá, e perere pão duro. Só que o fato de eu não ter ciúme não tá ligado ao fato de eu não ser ciumento. Porque eu acho que a questão do ciúme, na minha concepção, tá toda baseada dentro da confiança que se constrói dentro da relação. E como o Rafa já começou, normalmente eu começo a ter contato com qualquer tipo de pessoa, a pessoa tem 100% de confiança comigo e ela que vai quebrando essa confiança nunca foi quebrada nesse movimento de lá pra cá. E com o tempo ele foi vendo que essa confiança também existia daqui pra lá. E ele começou a ficar mais confortável e esse ciúme foi terminando. Eu adotei a dinâmica de não ter segredo nenhum a respeito do meu passado com o Rafa. Nenhum segredo. Nada. Ele sabe todas as pessoas que eu fiquei. Já teve vezes a gente tá andando junto no Rio e desde barrar com o menino que eu fiquei, que ele perguntava quem era, eu falava. Ele nem perguntava quem era, eu já falava quem era a pessoa. Rodoviária também. Rodoviária também, já esbarrei com o menino que eu fiquei, voltando de São Paulo pro Rio, o menino tava mesmo antes que eu, gente. Aí apresentei o Rafa pra pessoa. Então, eu escolhi esse caminho, de nunca ter seguido a respeito de nada. Eu prefiro não criar ranhuras. Mas isso é uma escolha minha. Isso não é um padrão para toda a relação. E foi uma coisa que sempre funcionou muito pra gente. E isso ajudou bastante a quebrar qualquer tipo de ciúme ou qualquer tipo de desconfiança que pudesse vir a existir dentro da relação e que acabou nunca acontecendo. Sim. 10ª pergunta. Quem é o mais sensível? Sou eu acho. É o mais sensível. Eu não chorava tanto no passado, mas aí o Rafa quando a gente se conheceu... me ensinou que chorar tá tudo bem. Eu sempre gostei muito de chorar. Mas chorar é ser sensível? Não, chorar não é ser chorar não é ser sensível. Eu acho que ser sensível é justamente ter sensibilidade a respeito de qualquer circunstância. O fato de chorar eu acho que ajuda muito a gente a desabafar. E eu sempre tive isso pra mim. Às vezes tem dia que eu tive pra chorar. Hoje eu vou chorar, porque eu quero botar os demônios tudo pra fora. Então eu vou chorar e eu choro. E eu falei pra ele que não tem problema nenhum, porque você não demonstra fraqueza quando você chora. Às vezes você tá se curando, sabe? Se tratando, porque você precisa ficar botando certas coisas pra fora que você não precisa ficar segurando dentro de você. Que aí você ajuda a liberar essa energia, às vezes que tá te dragando, e você consegue transcender aquele momento. Então eu sempre falei isso pro Rafa. E depois disso, abriu a porteira. E ele realmente, o Rafa é muito sensível, sabe? Dependendo, às vezes eu sou muito sarcástico. E às vezes, dependendo de momentos bobos, eu faço algum momento sarcástico como fosse brincadeira, e ele não interpreta como brincadeira, aí ele fica meio sentido, e eu falo, Rafa, foi brincadeira, ele fala, tá, foi brincadeira, porque não entende muito, porque o time cômico é diferente entre eu e o Rafa, mas nunca tenha gerado nenhum tipo de problema entre a gente, mas o mais sensível dentro da relação é o Rafa mesmo. Agora, 11ª pergunta. Manias que gostam e não gostam um do outro. Manias interessantes e engraçadas de vocês. Quer começar? Pode ser. Tá. Uma mania que eu não gosto muito em você, talvez seja... Uma mania que eu não gosto em você. Lembrei. O Rafa sempre deixa a luz ligada da cozinha. É um hábito que ele aprendeu, eu gosto, com a família dele, mas é uma mania que me irrita.
porque Tá gastando energia. tá gastando energia. Desde criança, é uma coisa que lá em casa sempre aconteceu. Tipo assim, começava das 5h30, 6 horas, a luz da cozinha ficava acesa. Era o ponto de luz da casa. Gente rica, né? Aí, tipo, é mania que não consegui perder. Mania do Rafa que me incomoda é assoar o nariz enquanto estamos tomando banho. Mas não é nada que crie nenhum tipo de atrito entre a gente, mas é uma coisa que me incomoda bastante, mas acontece. E às vezes acontece até meio pro esquecimento de tipo, fiz de novo. Mas é uma mania. Agora, mania engraçada, eu não lembro de nada. Engraçado? É estranho. Ah, você tem algumas manias que eu acho boas. É? É. E não sabe nomear elas. Ah, não, deixa eu ver. O jeito que você dobra a minha roupa. Isso Mas é é uma uma mania mania não, engraçada, né? gente. É. A pessoa tá querendo me adular no vídeo, gente. Não. Ok, não tem manias engraçadas. Próxima pergunta. Próxima pergunta. É a 10ª o quê? 12ª, né? Tá. Como vocês fazem quando brigam? Quem pede desculpa logo de cara e quem é mais orgulhoso? Essa pergunta é meio polêmica. É um tipo de assunto que a gente não costuma conversar muito com ninguém, nem com nossos próprios amigos, nem com pessoas conhecidas, porque tem gente que acaba achando que é muita pretensão a nossa resposta, que infelizmente ou infelizmente, dependendo do ponto de vista, é a realidade, mas a gente nunca brigou. A gente já tá 4 anos juntos e a gente nunca teve nenhuma discussão de nada, sabe? De brigar em nenhuma esfera, nenhuma. Às vezes, tipo assim, não lavou a louça, mas não é briga, é tipo assim, é chamar a atenção de não lavou a louça. E não é nem chamar a atenção, é tipo assim, poxa, lavei a louça hoje de manhã, aí eu levanto, vou lá e lavo a louça. Não gera um atrito, uma discussão. Agora, briga a respeito de alguma coisa nunca aconteceu. A gente sempre teve um acordo no nosso relacionamento, que é algo que é muito saudável, que tudo que acontece a gente conversa. Qualquer coisa seja desconfortável que seja, antes de virar uma briga ou um atrito na relação, a gente já está falando e conversando sobre o assunto. Sim. Por exemplo, sei lá, eu coloquei alguma coisa no lixo e eu não reparei que tá lá há muito tempo e começou a incomodar ele. Ele fala comigo, isso é um exemplo bobo, É um mas exemplo bobo, nada que eu não gerasse consigo uma pensar em briga. nada Nada. Assim, uma coisa que eu posso dizer, com certeza, é que a pessoa que tem mais facilidade para chamar para conversar e sanar a situação sou eu. eu fico irritado mais rápido. O Rafael, ele quando toma ranço de alguém ou de alguma coisa... Capricórnio, né, gente? E eu não, eu sou o tipo de pessoa que eu perdoo de boa, às vezes mesmo se eu tiver certo e a pessoa estiver errada, eu vou lá e eu converso com a pessoa, eu sano a situação, porque, gente, as ruas já tá tudo aparecendo e drama aí na vida eu tô evitando ao máximo que puder, sabe? Porque não tem mais tempo pra isso, nem idade. Qual é agora a pergunta? Então é isso, é a 13ª? Isso. Vamos lá. Oh, Jesus. Vocês pensam em adotar filhos? Posso responder essa? Pode. Antes de conhecer o Rafa, bom, eu sempre gostei de criança, porque eu acho que eu sou meio crianção em alguns momentos, e eu sempre gostei da energia e dessa ideia de você poder educar alguém, passar conhecimento para alguém. Isso é um pouco também, talvez, professor, né? Mas eu sempre gostei de criança. E aí eu tinha esse desejo, esse sonho. Quando eu conheci o Rafa, ele não tinha esse desejo, esse sonho, e foi uma coisa que a gente conversou logo no início, né? Gente, eu já tive desejo e sonho de ser pai. Isso há uns 15, quase 20 anos atrás. Eu sou velho, fazer o quê? Só que eu fui envelhecendo, eu fui amadurecendo, eu fui começando a pensar num contexto, não só pessoal, mas num contexto também mundial, de como o nosso planeta se encontra. E fui começando a ver amigos muito próximos, começando a ter filhos, e eu vi que essa paciência e esse talento não emana de dentro do meu ser. A verdade toda é essa. Mas, gente, olha só, não fiquem chateados. Nós dois somos padrinhos. Sim. De duas crianças lindas. Maravilhosas. Do Breno e do Valentim. A gente ama muito eles, então eu acho que a gente vai poder ter um pouco dessa experiência. A gente pega deles. os filhos emprestados dos outros e a gente vai fazer o que depois... Aí a gente devolve pra mãe deles, né? Marielle, Jana, depois a gente devolve. A parte boa a gente curte. Quando a criança começar a chorar, a gente já devolve pra vocês. Pelo menos a parte de limpar a criança de fralda suja, não vai nem pensar que a pandemia tá aí, as crianças estão crescendo rápido a beça, só vai pegar a parte boa, sabe? E acabou o final de semana, devolve pra mãe deles, aí tá tudo certo. Bom, próxima pergunta. E a saudade de falar do cotidiano sem o recorte LGBTQIA+, a relação, política, profissão. Gente, Fora o canal,
isso não é uma coisa que permeia o nosso universo 24 horas por dia. A gente conversa A gente conversa isso. sobre tudo, sabe? A gente Sobre lida tudo, a né? respeito de tudo. E com nossos amigos, grupo de WhatsApp, que a gente troca meme, a gente fala sobre diversos assuntos, a gente fala sobre o Big Brother, que tá aí atormentando a cabeça de todo mundo, tanto quanto o governo, que eu nunca vi o Big Brother, que é pra esclarecer os outros, tá sendo mais tormenta do que qualquer outra coisa. Sobre ciência. Exatamente. Sobre tudo. Porque o Rafa é cientista, biólogo, inteligentíssimo, maravilhoso. E a gente não vive dentro da agenda, sabe? Até porque eu não é meio pretensioso eu falar isso, mas eu não acho que eu seja um militante, porque me falta muito discernimento e conhecimento a respeito de muita coisa. Apesar do canal eu falar muito sobre militância, ainda falta muito para chegar lá, sabe? E eu não sei nem se eu vou chegar, porque é uma coisa que a gente não entende, mas demanda muito discernimento e muito estudo. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Então eu estou aqui mais para expressar as minhas vivências e com isso tentar de alguma forma ter alguma correlação com outras pessoas, a se identificarem com isso, e isso sim já servir de ajuda de alguma forma. Mas eu não me sinto um militante e inserido e só vivendo essa realidade. A gente vive muito mais um universo fora disso do que dentro desse segmento. Em suma, como qualquer casal, a gente fala de tudo. Exatamente. E agora a pergunta número 15. Primeira ação a ser tomada após vacina. Gente, essa vai ser rápido. Depois de vacina, eu preciso tentar reestruturar a minha vida financeira. Porque, tipo assim, eu trabalho de freelancer, eu sou designer e trabalho informalmente, administro tudo de boa, a grana tá entrando, mas, cara, você não tem como manter o mesmo padrão como antes você estava trabalhando numa empresa com um emprego maravilhoso e a empresa faliu por causa da pandemia. Então, né, preciso voltar à minha estabilidade financeira e emocional e depois disso eu vou pensar no que a gente vai fazer. Bom, pra mim, pós-vacina, eu gostaria muito da gente ir numa cachoeira. Eu tô com saudade. Ah, é verdade. 16. Vamos lá. Lugar que tem vontade de conhecer juntos. Comece. Bom, eu já fiz algumas viagens bem incríveis com a minha irmã, tanto para Cancún quanto para São Pedro do Atacama. E foram lugares que mexeram tanto comigo, que foram tão incríveis. E o Rafa, ele tem um sonho tão grande de conhecer as 7 maravilhas, né? As atuais. E eu acho que voltar a Cancún com ele seria incrível para poder ir junto com ele em Chichén Itzá, que eu já conheço. Então, eu tenho uma vivência, uma experiência tão boa com a minha irmã lá, e eu sinto uma vontade muito grande de viver experiências boas de novo com pessoas que eu amo. É engraçado, mas nós dois vamos responder lugares que a gente já visitou. Que eu acho que quando você ama alguém, você quer apresentar para aquela pessoa algo que você acha incrível. Então, como o Rafa quer me levar para o México, eu gostaria de levar ele para a Austrália. Eu tive a possibilidade durante a graduação fazer um intercâmbio lá, morei 1 ano e meio lá em Melbourne, e eu gostaria muito de levar ele para a Austrália, porque assim, é um país incrível. As pessoas são muito acolhedoras, assim como o Brasil tem um clima bem agradável, quer dizer, menos no Rio de Janeiro, que é quente demais. Rio de Janeiro não é clima, é Rio de Janeiro. As pessoas são legais, é muito lindo, a fauna e flora é incrível, tem cenários também maravilhosos, belíssimos, então gostaria muito de levar ele lá para conhecer. A pandemia acabando, a gente botar esses projetos em prática. Pergunta número 17. Como foi a primeira viagem de vocês juntos? De todos os lugares que já conheceram juntos, qual o mais especial e por quê? Então, Capitólio. A gente morava distante, mas a gente não viajava junto. A gente tem que viajar separado. A gente se encontrava nos lugares. O primeiro lugar que a gente foi separado para se encontrar no lugar, fora Rio e São Paulo, porque a gente é Rio e São Paulo, foi Minas. Pra ir pra casa de uma das minhas melhores amigas de infância. Só que viagem junto foi quando a gente foi a primeira vez pra Capitólio, que eu tirei férias da empresa, aí eu saí do Rio, fui pra Campinas, o Rafa saiu de São Carlos pra Campinas, em poucos lugares saem transporte pra Capitólio. E a gente de Campinas foi junto pra Capitólio, e depois de Capitólio a gente foi pra São Carlos, né? Essa foi a nossa primeira viagem juntos. Foi um lugar que eu já falei em outros vídeos aqui, que é muito significativo para nossa história, que acabou sendo o lugar onde eu fiz o pedido de casamento, e eu falo que a gente casou, porque assim, eu pedi em casamento, botei a aliança no dedo, casou, sabe? Não tem negócio, e a festa, e o papel, não interessa. O dia que eu pedi, botei a aliança no dedo, aquele é o dia do casamento. Então é o dia que a gente considera que foi em Capitólio, em 20 de janeiro de 2019. Gente, conheçam o Capitólio, é lindo também. Maravilhoso. E conheçam antes do humano depredar até acabar com aquilo lá, porque
com os anos passando, o negócio tá ficando complicado pro lado de lá, porque não tem nenhum tipo de investimento do Estado, pelo menos até onde a gente sabia, para manter aquilo lá. E a gente foi uma vez, em 2017, quando a gente foi em 2019 com os amigos nossos, a gente já viu uma modificação catastrófica. Eu vou aproveitar esse momento e falar isso. Quando vocês forem em lugares naturais, praia, cachoeira, lugares que não tem presença humana marcante, façam um turismo consciente, um ecoturismo. Deixem só suas pegadas lá, não deixem lixo, não tirem as coisas do lugar, levem memórias, fotos e só isso, tá bom? É verdade. Então agora a pergunta 18. Qual dos dois é mais assediado nas redes sociais? Ele tem mais like nas fotos. É. Eu falo com as pessoas, gente. Eu sou assim, eu falo com as Então, pessoas. vamos lá. O Rafa, ele tem mais engajamento orgânico no Instagram dele. Tanto de likes quanto de comentários. Se vocês derem uma passada rápida, às vezes você põe numa foto dele, tem 40, 50 comentários, na minha vez tem 2. As pessoas não gostam muito de interagir comigo. Mas assim, ele teve um crescimento muito mais orgânico no Instagram dele do que eu. Eu, por ter canal e por lidar com mídia social, muitas vezes eu entro em hashtags e eu curto um monte de foto para as pessoas voltarem no meu Instagram e verem meus stories e ver se isso gera algum tipo de engajamento aqui no canal. E o Rafa, ele não precisa fazer esse tipo de coisa porque ele não trabalha de uma forma com mídia social. Então acaba que o interesse nas pessoas, nas minhas fotos, é uma coisa muito mais interesseira, tanto da minha parte quanto das pessoas, do que uma coisa orgânica de pessoas que me conhecem, querem estar ali vendo aquela foto e comentando sobre o que aconteceu ali. E do Rafa acontece mais organicamente, de tipo, das pessoas querem comentar e saber sobre o que acontece. E até porque o boy é mais bonito, né, gente? O boy é mais interessante, o boy chama mais atenção. Assediado presencialmente, ele já foi no mercado. Te vi no Face. Te vi no Face. Mas isso foi pra nós dois. Ai, gente, a gente andando no mercado, a pessoa chega, olha com aquele lá lânguido pra gente e fala, te vi no Face. Tipo assim, é pra botar... Foi bem assustador, tá? Pra acender o red flag de Gente, não façam isso. Isso é bem assustador. Ai, ai. Aí agora a pergunta 19. Como percebem o relacionamento de vocês no contexto da modernidade líquida? Perguntas complexas. Fluidez. Assim, eu acho que a gente é muito criticado por ter um relacionamento monogâmico dentro da comunidade LGBT. Tipo assim, tá vendo a vida da gente, independente de comunidade, né? A gente já foi bastante criticado por isso. Eu acho que a gente deve encontrar o que faz a gente feliz, o que faz a gente confortável, independente de regra, e viver a nossa vida, junto com a pessoa que a gente escolheu estar junto. E que escolheu estar junto da gente também. O que a gente enxerga muito é que existe realmente muita dificuldade das pessoas em manterem relações mais longas hoje em dia. E eu acho que isso mostra muito essa ideia da conectividade que a gente tem hoje em dia e essa superficialidade de relações que se criam e a falta de responsabilidade emocional dentro das relações. Isso acontece muito. E como muita gente hoje em dia se conhece através de aplicativos e que parece que você está sempre inserido num catálogo onde algo melhor pode acontecer, as pessoas não esquecem que se elas não criarem relações firmes hoje em dia, na velhice essa seletividade vai ser tão efêmera que você vai acabar vendo que não tem ninguém do seu lado. Eu acho horrível, sabe, essa ideia de que tipo, as pessoas não focam tanto em relações e construir laços e pensar que tipo assim, sempre tem alguma coisa melhor a vir acontecer na frente. Porque falta justamente a tal da responsabilidade emocional. O que eu penso disso é o seguinte, quando a gente começou a nossa relação, foi investido tempo, foi investido energia, foi investido muitas coisas. E na minha mente, quando você investe em alguma coisa, você quer que aquilo dê frutos e tenha um futuro. Então, a todo momento, pelo menos, a minha preocupação era que aquilo fosse a base de algo sólido que pudesse durar anos. Então, eu não sei. Eu nunca pensei em fluidez. Fluidez, Até mesmo, tipo assim, se for em questões de, tipo, mudar a forma de relação, a gente está tão confortável dentro da realidade das regras e da realidade que a gente criou dentro da gente, que isso não é um pensamento que permeia muito a nossa mente. Essa história de relações humanas fluidas, eu acho que é uma coisa muito da modernidade, né? Eu acho que sim. Ou acontecia, sempre aconteceu, mas nunca foi uma coisa discutida como tem sido discutida hoje em dia. Verdade. Então, pergunta 20. Quem dos dois é mais fogoso?
Então, gente, olha só. Tem duas respostas aqui. Vamos lá. A primeira resposta é, pra quem acredita em horóscopo, o meu Vênus é em Escorpião, então não preciso falar mais nada. Mas pra quem não acredita em horóscopo, gente, carinho, afeto, sexo são maravilhosos. Então, assim, é isso. Se isso é considerado ser fogoso, eu acho que isso. É. Eu sou uma pessoa muito mais tranquila em relação à parte, vamos dizer, sexualmente falando. Será Eu que não eu sei. novinho? Eu ia falar isso. Eu não sei se tem a ver com vivência, se tem a ver com experiência. Por que não? Porque tem gente que às vezes é mais velha, até mais velha do que eu, e que continua tendo uma libido muito aguçada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu nunca fui muito ligada, eu sempre fui mais voltado para parte romântica da coisa do que da parte sexual. Por mais que muita gente não acredite e fala, ai, vive postando foto de sunga. Gente, eu gostar do meu corpo e exibir o meu corpo não tem nada a ver com eu gostar de sexo e querer sexo. São coisas completamente distintas. As pessoas precisam desassociar essas coisas. Porque muita gente pensa tipo assim, ó, ai, postou uma foto de sunga, tá querendo que chame ele de gostoso, que chupa ele todo. Não, gente, é porque a pessoa postou uma foto de sunga, ela se gostou daquela foto simplesmente. Não tá abrindo um portal para todo mundo ir lá e comentar te quero e outras coisas do tipo, sabe? Mas em relação à libido, talvez tenha dentro da nossa relação essa questão de idade e também de vivência. Porque basicamente eu sou a primeira relação que o Rafa teve na vida dele, em todos os âmbitos que você possa imaginar. E não quer dizer que eu seja tão vivido assim, mas eu vivo um pouco mais. Mas assim, dentro da nossa relação não existe nenhum problema nessa questão. Não existe tipo assim, hoje eu não quero. É uma coisa que também flui e converge muito perfeitamente entre a gente, sabe? Em todos os momentos. Sim. Agora a pergunta o quê? 21? 21. Então vamos lá agora para a pergunta número 21. O estigma ativo, passivo e versátil que se vive no mundo gay é bobeira para vocês? Existe preferência? Eu não vou falar diretamente a respeito das nossas preferências. Eu vou falar no âmbito geral. Eu acho que dentro de uma relação, se algo não é completamente impossível para você fazer, se não é algo que te gera dor, desconforto, e você está dentro de uma relação com uma pessoa, não vejo problema nenhum em você se limitar, ou limitar em gerar prazer para a pessoa que você ama, porque eu acho que isso deveria te gerar prazer também, por você saber que está fazendo aquela pessoa feliz. Eu sei que dentro da comunidade LGBT existe muito preconceito em relação ao passivo. E tem gente que diz que não faz porque não gosta, porque sente dor, e não identifica muitas vezes que isso é um preconceito patriarcal, de se sentir inferiorizado por estar sentindo prazer anal. E cara, isso gera muito problema também, até no meio heterossexual, de muitas mulheres se perguntarem, meu marido é gay porque ele sente prazer, prostátil. Gente, se você tá com seu parceiro, se você sente prazer, a relação entre vocês só diz interesse a vocês dois. E biologicamente a próstata é um ponto de estímulo para o homem. Acho que a sociedade inteira seria diferente se o homem hétero, o homem gay, compreendesse e explorasse o próprio corpo, sabe? Exatamente. Eu acho que para nossa vivência nunca houve essa limitação. A gente, pelo menos eu penso assim, quando você está com alguém que você ama, você pode explorar a sua sexualidade, explorar o corpo um do outro, o seu próprio corpo, se conhecer. Eu entendo que existem pessoas que têm preferências reais, às vezes até limitações porque às vezes porque sente dor, porque não consegue mesmo, aí tudo bem. Eu acho que a pessoa tem que se entender com a pessoa que está se relacionando. Agora, se você identifica que às vezes é um problema de preconceito seu, sabe, que está construído socialmente, de você se sentir inferiorizado porque você representa algum papel na cama, eu acho que isso é um problema psicológico que deveria ser tratado, porque você gerar prazer para a pessoa que você ama não deveria ser nenhum tipo de problema dentro da relação. Sim. Agora a última pergunta, 22. Já pensaram em se relacionar com um trisal? Vocês teriam uma relação aberta? Não. Pra gente, o que funciona é o tipo de relação que a gente tem. Eu tinha bastante preconceito a respeito de outro tipo de relação antes de criar o canal. E com o canal eu comecei a ter mais contato, estudar mais sobre o assunto e ter muito mais respeito pelas pessoas que têm e que conseguem ter esse tipo de vivência. Porque dentro da minha realidade, do que eu tenho expectativa dentro de uma relação, o que funciona pra mim é a relação monogâmica do jeito que a gente tem. A gente não está se baseando em normativa patriarcal ou normas heteronormativas. E que tem muita gente, às vezes até homossexual, que julga a gente por ver esse tipo de relação. Mas dentro da realidade do que eu sinto para o meu emocional e pro do Rafa, que a gente
conciliou dentro da nossa relação, é o que funciona, sabe? A gente sabe o quanto a gente é especial pro outro, e a parte de abrir relação e ter o contato de outra pessoa tocando no nosso corpo, ou algum outro tipo de envolvimento emocional, mexeria muito com a minha autoestima, com a minha forma de ver e lidar com a relação, como eu acho que é uma coisa que é satisfatória pra mim. Então, eu me sinto tão completo, eu já me sinto completo, o Rafa soma tudo de positivo dentro da minha vida, e eu não vejo necessidade dessa abertura, porque eu sou tão realizado, a gente é tão realizado sexualmente, afetivamente dentro da relação, que não existe motivo por quê. Com o canal a gente aprendeu muito sobre relações abertas, trisal, quadrisal, tanto para relações homossexuais como heterossexuais Sim. também, mas eu acho que pra gente não funcionaria. Uma coisa engraçada é que as pessoas até estranham, mas às vezes a gente tá em rede social e a gente vê alguém bonito e acha bonito e aí pergunta, você pegaria? Assim, a gente tem essas brincadeiras entre a gente, não tem nenhum tipo de problema em eu ver o Rafa curtindo foto de outras pessoas, ele me vê, a gente tem super intimidade de um mexer no celular do outro, super funciona, a gente tem uma vivência e uma cumplicidade muito saudável na nossa relação. E que a gente também já foi julgado a respeito disso, sabe? Tipo, como se a gente estivesse invadindo a intimidade um do outro. A gente não tem essa percepção da nossa relação, é uma coisa super natural. E se as pessoas acham que isso é um problema, são coisas que elas não deveriam viver dentro das relações dela, porque na nossa super funciona. Sabe? A gente mostra, na academia a gente comenta de pessoas, de rapazes, e não tem nenhum problema. A gente está muito bem relacionado e lida muito bem com a confiança e cumplicidade que a gente criou na nossa relação. Foi uma coisa que eu aprendi com você, né? Sim. Achar pessoas bonitas, porque quando a gente começou a se relacionar eu era meio travado em relação a isso. Sim. E que não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, sabe? A gente, a cumplicidade que existe dentro da relação e que você cria com a pessoa não tem nada a ver com o fato de você achar outras pessoas bonitas e curtir fotos, sabe? Isso é muito pequeno, sabe? Dentro do que você constrói numa relação com uma pessoa. E essas foram as 22 perguntas que vocês fizeram pra gente. Gente, antes de vocês irem embora, desce aqui, se inscreve no canal, deixa um like aí pra gente, que a gente teve esse maior trabalhão de responder tantas perguntas aqui. Ativa as notificações. Eu vou deixar o meu Instagram e o do Rafa aqui. Vai lá, segue ele, bastante gente curte muito pra fazer valer o que eu falei, que ele é mais seguido, mais assediado do que eu. Comentem bastante, compartilhem. Comenta bastante, compartilha o vídeo. Pois é, dependendo aí da reação de vocês, quem sabe se no próximo capítulo tiver assuntos que sejam de temática de casal, o Rafa não volta aqui pra frente também. Tá bom, gente? Quero agradecer muito vocês aqui com a gente até o final, por tanta paciência, e até já já.